The Spirit of the Lord there is freedom. With the Spirit. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, independente de que condição de horário você está. Eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Christian Nunes e nós vamos tratar hoje aqui no canal Ministério Christian Nunes mais uma aula da Escola Bíblica Dominical lá da PEC, PSC. E hoje a gente vai falar da terceira aula. Que aula é essa? É sobre o Espírito Santo, o Consolador. Então fica com a gente, permaneça ligado aí, pegue seu material de anotação, a sua Bíblia e vamos agora desfrutar, fazer um mergulho, uma imersão bíblica dentro dessa lição que tem muitas coisas a nos ensinar. Então conto com você, fica com a gente e já vamos começar agora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pessoal, olha só que legal. Torne os seus momentos eternizados através de imagens e vídeos que um profissional de verdade faz. Então confira no vídeo ao lado o profissional Edson, da equipe Edson Produções, que faz trabalhos incríveis aqui na cidade de Imperatriz. Deus te abençoe, dê uma olhada aí. O texto áureo da lição está lá no livro de João 14, o verso 16. É muito conhecido e esse texto diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João capítulo 14, o verso é o 16. A verdade prática diz o seguinte: o Pai atendeu a oração de Jesus, enviando o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Então fica com a gente, agora vamos começar a expor essa lição. A verdade prática, né, já foi lida juntamente com o texto áureo, e a leitura bíblica em classe, você lê com a sua classe quando você estiver ministrando, está lá em João capítulo 14, do 16 até o 19, tudo bem? A introdução diz assim: o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Já na lição anterior falamos a respeito desse assunto. Não é errado você falar a terceira pessoa da Trindade, mas eu prefiro sempre nomear como a terceira pessoa da divindade, ou seja, é uma triunidade, até porque essa palavra trindade, ela vem de uma origem, de uma teologia católica. Então na Bíblia você nem vai encontrar a palavra trindade. Está errado, pastor? Não, não está errado. Mas você que é estudante, você que gosta da palavra de Deus, que ama estudar a palavra de Deus, eu sugiro que fale divindade, porque não são três deuses, são três deuses, é um só Deus e três pessoas, tudo bem? Trindade vai dar para a gente uma menção, ou seja, vai abordar e aplicar um esclarecimento de três divindades, mas não são três deuses. É um Deus em três pessoas em um só Deus. A harmonia entre essas três pessoas formam e juntam um Deus. Eu vou colocar uma figura para que a gente possa ter uma melhor compreensão a respeito da divindade de Deus, ou seja, a triunidade de Deus. Confira na figura acima. Continua no texto, diz assim: ele tem um papel insubstituível em nossas vidas. Quem? O Espírito Santo. Ok? Ele veio residir em nós e está conosco para conferir-nos orientação pessoal, comunhão, consolo e suprir todas as nossas necessidades espirituais. Que fique bem claro que são as nossas necessidades espirituais. Tudo bem?
Deus te abençoe e permaneça com a gente. A gente vai começar a fazer agora a aplicação do primeiro ponto, que é a deidade do Espírito, ou seja, a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa, como Deus. Mas antes da gente começar a iniciar, eu já quero convidar você a dar o teu like, dar o teu joinha. Aí no cantinho da tela, inscreva-se no nosso canal para que essas aulas continuem sendo multiplicadas, geradas e que alcance mais pessoas que amam e são apaixonadas pela palavra de Deus. Então você é apaixonado pela palavra de Deus, compartilhe, mande para alguém para que a gente possa continuar mantendo esse trabalho que é uma bênção de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, a deidade do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Observe, eu coloquei na imagem anterior que o Espírito Santo, ele não é o Filho e ele não é o Pai, mas ele é Deus. Fica um pouco desconexo a gente entender um pouco o que eu acabei de falar, mas observando um pouco a figura que coloquei, vai ficar de melhor compreensão para a gente. Eu vou colocar aqui em cima, aqui em cima mesmo da tela, para a gente poder observar. O Espírito Santo, ele não é o Pai e não é o Filho, e o Filho não é o Pai e não é o Espírito, e o Pai não é o Espírito e não é o Filho, ou seja, cada uma pessoa é distinta da outra. Observe a figura acima, e a gente vai poder ter uma melhor compreensão a respeito desse assunto. São três pessoas distintas, mas em harmonia e unidade. Essas três, por isso que eu chamo de triunidade de Deus, elas são a divindade de Deus. É Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, só é somente um. Tudo bem? Lá em Atos capítulo 5, do 3 a 5 também faz essa afirmação. Aí começa o anexo 1 do primeiro ponto, que diz assim: as características divinas. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são iguais em poder, glória, majestade, eternidade, santidade e amor. Por isso, nós cremos que o Espírito Santo é o verdadeiro Deus, possuidor das características da personalidade, ou seja, da pessoa. Quando eu falo de personalidade, eu falo da alma, tudo bem? Então, o Espírito Santo, ele não tem um corpo, mas ele tem um espírito, porque essa é a sua natureza, e tem uma alma. Todos os três elementos, todos os três indivíduos, todos os três têm uma alma. O Pai tem uma alma, o Filho tem uma alma e o Espírito tem uma alma, porque a alma é que é a personalidade, a pessoa do indivíduo. É essa que é a aplicação e a forma correta. Tem muita gente que entende que nós somos espíritos. Isso aqui é uma matéria de antropologia. Nós não somos espíritos, nós somos uma alma que tem um corpo e que tem um espírito. E o Espírito Santo, ele não tem um corpo físico. O corpo físico da unidade do Pai, da divindade, estava no Filho, como a gente conversou e pôde aprender na aula anterior. Mas o Espírito Santo, ele é de natureza espiritual, mas tem uma alma, porque ele tem uma personalidade. E ele é uma pessoa. Não é uma força, não é um vento, não é água. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como eu e você. Só que é de natureza espiritual. Tudo bem? Vamos continuar. Algumas características dele em relação à sua eternidade, ou seja, é uma duração infinita. Ele não tem um início e não tem um fim. Então ele é eterno. O Espírito Santo é eterno. Antes de que o Espírito Santo fosse descer como um consolador após Jesus fazer a ascensão aos céus, ele já se manifestava, ele atuava na terra desde o Antigo Testamento. Lembra em Gênesis? Quem é que pairava sobre a terra? Quem estava fazendo essa incubadora na terra? Era o Espírito Santo. Ou seja, as três pessoas da triunidade de Deus sempre tiveram em harmonia e já estavam atuando no Antigo Testamento. Só que, por exemplo, o Filho, Jesus, não havia sido revelado. Então, o Espírito Santo agia, o Filho agia e o Pai agia. A gente consegue enxergar essa afirmação dos três no batismo, que João Batista recebe Jesus nas águas. Ou seja, os céus se abrem, o Filho entra na água, a pomba, a forma corpórea do Espírito Santo, que era na pomba, desce sobre Jesus e faz pouso. Ela não apenas ficou pairando mais naquele ambiente, mas fez pouso. E os céus se abrem e o Pai declara:
este é o meu filho, ou seja, o pai, este é o meu filho de quem eu tenho orgulho e me comprazo. Então a gente vê as três pessoas dentro de um ambiente. O filho dentro d'água, o espírito na forma da pomba pousando sobre o filho e o pai abrindo os céus e declarando o seu amor pelo filho que estava iniciando o seu ministério. Tudo bem? Então vamos lá. O outro ponto é a onipresença, né? Ele é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Jesus, na figura humana que teve na terra, ele não estava onipresente. Essa onipresença ela é de caráter espiritual. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus não estava lá. Depois que Jesus se locomoveu para aquele ambiente. Então Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele não era onipresente. Mas o Espírito Santo, sim. O Pai, sim. E hoje Jesus, assunto aos céus, é onipresente. Até porque isso são atributos divinos de Deus. E Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. A onisciência do Espírito Santo, ele sabe tudo, sabe de tudo. É como se ele fizesse uma ressonância magnética em nós. Graças a Deus por isso. Que o Pai, ele não olha como o homem vê, mas ele sonda o coração. O que é isso? É a onisciência também de Deus. Ele está ciente tanto da questão do presente, passado e futuro, quanto a sua vida. Deus é onisciente, ele tem ciência de o que vai acontecer com a sua vida se você permanecer nos seus caminhos e obedecendo aos seus mandamentos, aos seus estatutos, à sua orientação. Quando a gente obedece às orientações de Deus, Deus já sabe o nosso destino amanhã. Deus já sabe onde nós vamos estar daqui a 10 anos, mas Deus também sabe onde nós vamos estar daqui a 10 anos se desobedecer, se desalinhar, se sair do trilho, se sair do caminho. Ele também sabe. Então a orientação é: permaneça fiel até o fim e será salvo. Amém? Dá um glória a Deus aí, bem gostoso, para que o Espírito Santo possa convencer-nos dessa lição que é tão maravilhosa a respeito da sua pessoa, o Espírito Santo. Vamos lá. O ponto D, né, que é a onipotência. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele tem o poder e a capacidade de realizar tudo sem quaisquer limitações. Não há limitação para o Espírito. Sempre que há harmonia em algum trabalho, em alguma aplicação de uma das pessoas da divindade de Deus, sempre eles vão estar em harmonia. Por isso que quando Jesus sempre ia fazer algum milagre, era muito comum a gente observar ele orando, ou seja, ele entrando em harmonia com o Espírito e com o Pai. Porque se Jesus fez isso, por que nós não fazemos isso também? Por que nós não entramos em harmonia com aquilo que o Pai deseja, com aquilo que Deus deseja? Então, por impulsos emocionais, a gente acaba que fazendo coisas de dentro de nós mesmos, de particularidade nossa, e não sintonizamos, conectamos com a vontade de Deus. E aí a gente quebra essa harmonia que muitas das vezes está gritando, pulsando dentro da gente, para que a gente possa fazer a forma correta e da maneira correta que Ele deseja que estejamos fazendo. Amém? O segundo ponto do primeiro assunto é reconhecimento. Os apóstolos não tiveram dúvida da deidade. Eles tinham a seguinte atitude: sabiam que todo pecado contra o Espírito Santo é um pecado contra Deus. Esse ponto aqui é um ponto muito interessante com relação à blasfêmia, e eu vou te explicar agora. Observe aqui que o texto diz em Mateus capítulo 12, verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, ou seja, Jesus curou ele, que o cego e o mudo falava e via. Olha no verso 24 o que os fariseus fazem. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ok? Então agora vai lá para o verso 31. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado e blasfêmia se perdoa aos homens. Todo. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. O que quer dizer com isso?
Tem muita gente que acha que blasfêmia contra o Espírito Santo é eu remedar uma língua estranha, ou eu ficar falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal da pregação, falando mal do louvor. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Até mesmo se eu ofender apontando para Deus, Deus, o Senhor não está fazendo nada, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Claro que isso é um pecado, isso é ingratidão, desonra, isso vai ter uma consequência, mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir aquilo que Deus fez ao diabo, a Satanás, ao inimigo, ao demônio. E foi isso que os fariseus fizeram. Eles atribuíram a cura que Deus tinha feito através de Jesus a Beelzebu, ao diabo, ao demônio. Conseguiu pegar? Então, isso que significa blasfêmia. Vamos voltar aqui para o assunto. E essa questão de reconhecimento é muito importante e interessante. A gente precisa ter em mente a questão de honra e reconhecimento por aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Se você reconhece e é grato por aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida ontem e hoje, e pelo que ele ainda vai fazer pela sua onipotência, onipresença, onisciência, dá um glória a Deus aí e dá um like, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar abençoando a sua vida com esses ensinos abençoados, tá bom? O verso B diz assim: reconhecer que estamos sendo transformados na imagem de Cristo pelo Espírito, que é o Senhor. Que legal! Na lição anterior a gente falou sobre a questão de transformação também. Inclusive em algum vídeo eu também falei na questão de escatologia, sobre a nossa transformação. Não, foi o vídeo de arrebatamento. E o próprio autor ele faz essa afirmação: reconhecer que estamos sendo transformados na imagem de Cristo. Por quê? Porque a imagem que tínhamos de Cristo antes do pecado, ela foi destruída. Então a nossa imagem está destruída, uma imagem corruptível. Nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus, Cristo veio tratar para que possamos ter de volta. Ou seja, ele veio resgatar aquilo que havia sido perdido. Ou seja, a imagem e semelhança do Pai. Por esse motivo, nós, quando formos arrebatados, teremos um corpo transformados de novo para aquela imagem e semelhança dele. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Esse título do grego Kyrios, Senhor e Soberano, nos dias apostólicos eram somente usado para reconhecer uma divindade. Tudo bem? Os imperadores romanos e os faraós egípcios usavam quando se assumiu como deuses. Assim, quando Paulo referiu-se ao Espírito Santo como Senhor, estava reconhecendo a sua deidade, ou seja, que ele é Deus. Ponto C. Creram que os profetas ou homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito conduzia. Era o Espírito que incitava, o Espírito que inspirava. Então o profeta falava por inspiração do Espírito, o Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo já estava agindo no Antigo Testamento. Ok? Entenderam que o Espírito Santo, que o Espírito atrai os homens a Cristo, ele revela a verdade de Deus e nos guia. Dependiam do Espírito na distribuição dos dons à igreja. Que legal! Então observe que depois de Atos 2, o Espírito ele vem fazer a distribuição dos dons para o crescimento e edificação da igreja. Então dons não é para que eu ficar me aparecendo, achar que sou super crente ou crente santão. Todo dom que é distribuído por Deus através do Espírito Santo, ele tem uma finalidade, um objetivo, que é a edificação do corpo da igreja. Ou seja, o dom que eu tenho não é meu. O dom que eu tenho é para o meu irmão. O dom que Deus colocou em mim é para servir o outro, ou seja, para que esse pensamento e esse sentimento também esteja de acordo com o sentimento e o pensamento e a intenção e o objetivo dos meus irmãos, fazendo com que essa estrutura possa se conectar. Eu preciso do meu irmão que louva, o irmão que louva precisa de mim que ensino, precisa do irmão o pastor que prega, que precisa do fulano que faz isso, que tem um dom de cura, que tem um dom de... Enfim... Todos os dons eles seguem uma engrenagem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo bem? Vamos continuar. Provas clássicas. O relacionamento entre o Espírito Santo e as demais pessoas da Trindade testifica a sua divindade.
Na criação do mundo, o uso do pronome plural nós indica a pluralidade de pessoas na deidade. Fica implícito que todas as três pessoas estiveram ativas na criação. Todos os três, quem são? O Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, a presença do Pai, por si só, já estava declarando o princípio da criação, não o princípio absoluto. Existem dois princípios. Quando a gente observa lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto diz assim: no princípio criou Deus. Mas algumas versões melhores, as versões mais dentro do tempo da raiz, da questão do hebraico mesmo, você pega até mesmo uma Bíblia com uma sombra da Torá, Bíblias mais antigas, ficam um pouco mais caras comprar, mas pela internet vende. O que diz lá? Em um princípio criou Deus os céus e a terra. Por que em um princípio? Porque antes do princípio que Deus estava criando os céus e a terra, havia um outro princípio. Qual era esse princípio? O princípio absoluto. Então existiu o princípio dessa terra e existiu também um outro princípio da eternidade, onde Deus estava criando os anjos. Os anjos não são do tempo de Deus. Deus criou os anjos, Deus criou os seres celestiais. Então, antes desse princípio aqui havia um outro princípio. E todos os dois princípios, Deus, com a pessoa do Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam presentes, tanto lá quanto aqui. Vamos continuar. Isso aí é assunto para o Seminário da Criação, que a gente vai fazer em breve. B. Na instituição do batismo é reconhecimento da participação de todos os membros da Trindade na salvação do homem. Na bênção apostólica, todas as pessoas divinas estão presentes, atuando na vida diária da igreja. Você percebe isso quando você vai ter a bênção apostólica na igreja, né? A personalidade do Espírito. O Espírito Santo não é uma força, uma luz ou um poder, mas o Espírito é uma pessoa. A gente já aplicou isso aqui anteriormente. Nomes pessoais, o Consolador ou Conselheiro. Bem, esse ponto é muito interessante porque aqui a gente vai começar a ter essa melhor visão do que significa o Consolador. O Consolador, ele fica dentro de um termo no grego que fica dentro da matéria de pneumatologia, que é uma matéria da teologia, mas dentro dessa matéria da pneumatologia existe o paracletologia, que é um ensino infundado em relação ao Consolador. Eu vou ler para vocês aqui algum conceito. Paraclito, ou seja, o Paracleto. Os discípulos ouviram de Jesus que eles não ficariam sozinhos como órfãos. Você observa isso aí lá em João 16, verso 7. Mas Jesus lhes deu a promessa de enviar outro Consolador. Por que outro? Porque quando Jesus estava, ele estava consolando. Ele era o Consolador titular. Agora ele vai enviar outro. Observou? Olha o que diz o texto. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, não virá a vós o Paracleto. Quem é o Paracleto? No original diz Paracleto. Não virá a vós o Paracleto, o Consolador, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, a palavra Paracleto é Paracletos, o Paraclito, Paracleto. No grego significa chamado, convocado a estar do lado de alguém, alguém que é convocado a ajudar alguém que empleiteia a causa de outro, de alguém, diante de um juiz, de um intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal e advogado. Glória a Deus, porque Jesus nos mandou o Consolador para assumir isso aqui, para estar fazendo a intercessão por nós, para estar diante de um juiz por nós. Graças a Deus por isso. Jesus explica aos discípulos que ele tinha que ir para liberar o Consolador. Eles não tinham a mínima ideia do que Jesus falava. O Paracleto ainda era um mistério no meio dos discípulos, mas Jesus revelou de forma muito clara que o Consolador viria após a sua ascensão. Glória a Deus, Jesus. O Espírito da Verdade, ele explica, revela, interpreta a natureza e a vontade de Jesus aos homens. Ok? Dentro desse ponto. O Espírito de Vida também é um dos nomes dele. Espírito da Graça, Espírito de Adoção, Espírito da Promessa, Espírito da Santidade, Advogado Conselheiro, como a gente apontou aqui. Atos pessoais. As atividades pessoais do Espírito Santo conferem um entendimento mais completo sobre a sua personalidade.
O Espírito Santo revela, motiva e capacita. Sonda a mente e coração. Então é o Espírito que sonda a mente e o coração. O diabo nunca que vai sondar a tua mente. O diabo nunca que vai sondar o teu coração. Esses atributos só são inerentes ao Espírito Santo. Tudo bem? Pastor, mas como é que o diabo consegue? É porque é o seguinte, irmão, o diabo ele é um psicólogo doutorado há mais de 12 mil anos estudando as reações e o comportamento humano. Então só o fato de, por exemplo, alguém deixa um bolo de dinheiro numa mesa e a reação da minha face, do meu corpo fala, nosso corpo fala. Então só a sintonia e as reações motoras do meu corpo já vão falar por si só, e o diabo vai estar observando, porque ele fica ao redor, ele estuda o teu comportamento e aí sim ele vai promover, investir em cima daquela ação que ele já sabe que você tem uma fraqueza. Deixou um bolinho de dinheiro ali, olha o dinheiro bem ali, o diabo, opa, já sei onde é a fraqueza, vou investir aqui. Então começa uma retaliação, um ataque em cima do indivíduo por conta disso, mas ele não sabe o que está no teu coração e nem o que está na tua mente. O Espírito Santo consegue ver e percebe e sonda tudo isso. O diabo não. Ele faz você falar, declarar, verbalizar o que está aqui dentro, porque a boca fala que o coração está cheio, e a mente ela vai agir em cima das tuas reações, do teu comportamento. Então o diabo acaba aqui alimentando aquilo que você declarou através das tuas reações. É por isso que é interessante a gente estudar um pouco de inteligência emocional, para que a gente não possa também ficar vulneráveis e vítimas do inimigo por conta de uma má compreensão daquilo que Deus quer de nós. Tudo bem? Fala e chama pessoas a serviço, testifica sobre Jesus, dirige o seu povo no serviço, geralmente orientando, impulsionando, proibindo, restringindo em alguma ação. Intercede por nós, ensina, guia, glorifica Jesus, regenera-nos. Uma mera força impessoal não pode ser tratada como uma pessoa, nem tomar atitudes próprias de uma pessoa. O Espírito Santo, ele pode ser tentado, o Espírito pode ser tentado ou submetido a teste, pode ser entristecido o alvo da mentira, pode ser blasfemado ou difamado. Alguém pode lhe resistir ou insultar. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Tudo bem? O outro ponto é da personalidade do Espírito. Existe uma curiosidade interessante em relação ao Espírito Santo e ao Espírito humano. Às vezes a gente confunde, algumas pessoas confundem a relação entre o espírito humano. Por exemplo, eu, pastor Christian, eu tenho um espírito humano. Esse espírito humano não é o Espírito Santo, irmão. Observe, o espírito humano ele não foi depositado no homem para viver só, ok? Deus colocou a personalidade na alma, por isso que nós somos corpo, alma e espírito, tudo bem? Deus colocou a personalidade na alma, ou seja, a pessoa do indivíduo é a alma, deixando o espírito livre. Então o nosso espírito está livre, tem uma natureza e um caráter espiritual livre. Para quê? Para receber a presença do Espírito Santo. Ou seja, o teu espírito humano ele pode receber a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não habita na alma e não habita no corpo, ele habita no espírito. Tudo bem? Proporcionando assim o novo nascimento. Só quando eu permito que o meu espírito humano deixe espaço e lugar para que o Espírito Santo de Deus possa vir fazer morada em mim. O Espírito Santo não vai possuir teu corpo e não vai possuir a tua alma, mas o Espírito Santo ele deseja conectar-se com o teu espírito. Isso aqui não é espiritismo não, irmão. É fazer morada, né? Para ficar, eu estou recebendo coisas aqui, não sei, vou criptografar alguma coisa. Não é isso não. É fazer morada dentro de nós, fazer morada dentro de você, do teu espírito. Olha só o que Davi falou lá em Salmo 51, no verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Que coração quebrantado de Davi, hein, irmão? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui aonde nós paramos com relação à personalidade do Espírito. Ele pensa, ele é sensível,
e ele possui faculdade de vontade. Isso a gente acabou que percebendo em cima dos atributos da pessoa, ok? Toda pessoa pensa, tem vontade própria, então a gente percebe isso aí. O terceiro ponto, o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é difícil de ser compreendido pela mente humana, finita em razão de ser em geral invisível, discreto e para a glória do Pai e de Cristo. Observe aqui, irmão, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, que eu preciso entender desde o princípio, do Espírito Santo no Antigo Testamento, é uma obra gloriosa, ok? Começa com a sua saída do trono. Por quê? Porque lá Ezequiel e Isaías vai apontar e explicar para a gente que a presença do Espírito era no trono. Ele ficava nas rodas do trono, alimentando com as pedras afogueadas para que o trono de Deus pudesse fazer movimentos. A gente vai poder ver uma aula dessa aí brevemente, tá? Sobre a trajetória do Espírito Santo. Vou fazer qualquer dia desse uma aula sobre esse assunto. Começa com a sua saída do trono, ok? Então, o primeiro missionário de Deus foi o Espírito Santo. Ele veio aqui para pairar sobre a terra como um missionário. Você consegue ver isso? Onde havia sido a rebelião de Lúcifer, ou seja, o ex-luzeiro, que era o portador da luz, ou seja, hoje o diabo, o inimigo. Veio preparar o terreno para a edificação de um povo de adoradores que continuasse um trabalho da terceira parte dos anjos que foram expulsos da presença de Deus. Olha que lindo! Por isso Paulo fala que fomos feitos para um propósito maravilhoso, que é o louvor da sua glória. Então, tem uma terça parte dos anjos saiu, Deus vem preparar um povo que o adore em espírito e em verdade, como verdadeiro adorador, porque os piratas saíram fora, os piratas se rebelaram, mas os verdadeiros continuam adorando em espírito e em verdade. Dá um glória a Deus aí, crente. Observe, um ponto muito interessante que muita gente não consegue ter uma noção de compreensão em relação a um texto que ele é muito cultural. Eu lembro que quando eu comecei minha trajetória de estudos, eu ficava muito preocupado com alguns versos e eu não conseguia entender. Aqui em Gênesis capítulo 6, no verso 3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá... Eu vou ler do início. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que e de todas as escolheram. Olha, diz aqui o verso 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Irmão, esse não contenderá, muita gente acha que é contenderá, contenda, de intriga, de briga. Não, o espírito não vai brigar com o homem. O que acontece? Nessa época aqui, você lembra que Deus usou Noé para poder expor e lembrar todos que Deus queria dar salvação para um certo número de pessoas, para todos ali. O povo rejeitou não Noé, mas o Espírito. O povo rejeitou o Espírito. O Espírito Santo ficou triste com isso, irmão. O Espírito Santo não ficou feliz, não ficou alegre com isso. O Espírito Santo ficou triste. O que acontece? O texto diz assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então, não é questão de contenda. Esse contenderá, ele significa rogar em favor dos homens. Isso aqui era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito não iria mais rogar em favor dos homens, porque os homens o rejeitaram no evento do dilúvio. Os homens rejeitaram o Espírito. Eles não quiseram a declaração e a palavra do Espírito. Eles rejeitaram enquanto o Espírito estava rogando e intercedendo em favor dos homens. Eles aqui o rejeitaram. E o próprio Deus diz, não rogará o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão como 120 anos. Aqui é outra coisa que a gente vai abordar em outro assunto. Mas observe que aqui o Espírito não roga mais, mas quando Jesus ascende aos céus, ou seja, não dá para ficar os dois aqui presentes. O Filho vai e o Consolador volta. Glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui. Espírito no mundo, o Espírito está ativo no mundo, o Espírito Santo está ativo no mundo aqui.
Vejamos razões, convence os homens dos seus pecados por não confiarem em Cristo. Quando alguém não confia, não acredita em Cristo, o Espírito Santo convence quando esse indivíduo dá uma brecha, dá um espaço para Deus poder fazer uma conexão, uma moradia, para que possa, de fato, convencer dos pecados. Quem convence é o Espírito. É por isso que a palavra de Deus ela é um Espírito. A palavra é Espírito, irmão. A palavra. É por isso que eu costumo dizer que Deus ele não tem compromisso com o homem. Tá? Eu sei que você pode ficar um pouco zangado com o que eu vou falar, mas Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquele que cumpre e está debaixo da autoridade da sua palavra, Deus tem aliança com essa pessoa. Aleluia. Então Deus não tem compromisso com o indivíduo, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quer que Deus tenha aliança contigo? Quer que Deus tenha um compromisso contigo? Te coloca debaixo, submisso à autoridade dessa palavra, que é o verbo Logos vivo, que desceu aqui na terra e que ascendeu os céus e que mandou o seu Consolador, que você terá certamente a aliança reativada com Deus. Amém? Vamos lá? Convence da justiça, convence do juízo, ou seja, convence dos incrédulos do julgamento, mostrando a relação entre a morte, a ressurreição e o julgamento do mundo. Ele venceu Satanás e o condenou. Assim, a cruz tem três significados. Primeiro, o pagamento da penalidade do pecado. Segundo, a expiação dos que aceitam esse pagamento como cancelamento do poder do pecado e de Satanás. E terceiro, Jesus despojou os principados e potestades, expondo-os ao desprezo e triunfando completamente sobre eles na cruz. Irmão, eu também me emociono às vezes quando eu vou observar e assistir aqueles filmes da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo eu não gosto. Eu acho que no dia que eu fosse diretor de um filme daquele tipo do cenário da crucificação, eu não colocaria a paixão de Cristo, eu colocaria o amor de Cristo, porque Adão tinha paixão por Eva. Quando apertou, ele falou: olha, não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele ficou para trás, porque só era apaixonado. Mas Cristo não. Cristo deu a vida pela igreja, porque ele amou a igreja. Ele ama a igreja a ponto de dar a sua própria vida por ela. Então, por isso, eu chamaria de o amor de Cristo, não a paixão. Ele não era apaixonado, ele amava e ama essa esposa que foi consumada lá na cruz do Calvário. A pior desgraça para o diabo foi Cristo ter consumado a crucificação. Jesus veio com esse propósito, com esse objetivo. Tem gente que diz assim: aquela cruz não era para ele, era para mim. Não, a cruz era para Jesus, porque ele sabia o propósito e o objetivo para o qual ele vinha aqui. Então aquela cruz não era para o bandido, não era para o ladrão, não era para Barrabás. Aquela cruz, aquele ato era para o meu e para o teu Jesus. Não porque ele tinha pecado, mas porque ele iria fazer uma expiação que um bezerro não faria. Ou seja, ele ia tirar todo o pecado do mundo e morte de cruz. Você está aí, dando glória a Deus? Não esquecendo de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos lá. O ministério do Espírito Santo. O primeiro ponto foi no mundo, agora no crente. O ministério do Espírito aos crentes pode ser visto em duas categorias: a sua ajuda no seu batismo, né? Na sua ajuda e no seu batismo. Que bênção! Na sua ajuda, tornamos-nos novas criaturas mediante a ação do Espírito, e a partir daí nossa vida deve ser guiada e controlada por Ele. Amém? Desde que você se submeta a essa direção do Espírito, tudo bem? O Espírito não vai fazer você de marionete, né? Controlando. Esse controle é de acordo com a minha submissão. Então eu vivo segundo a ordem do Espírito Santo, pela fé. O seu batismo é o revestimento de poder necessário para realizarmos a obra de Deus. O ministério do Espírito Santo na igreja é evidente que o ministério do Espírito no corpo místico da igreja, na igreja local ou na igreja geral. Os crentes podem contar com a presença permanente do Espírito neles, que os capacita a servirem a Deus em santidade. Que bênção, irmão. Vamos ver aqui mais um ponto aqui interessante. Deixa eu ver aqui para compartilhar com os irmãos. A obra começa aqui, já é um ponto de anotação minha, tá? O Espírito Santo. A obra começa desde a inconformidade das trevas, pela noite. Começa de noite e amanhece o dia com algo novo. Começa em trevas e termina em Deus pela luz. Isso aqui é só uma aplicação do estudo que eu estou preparando sobre o Espírito Santo. A principal ação do Espírito Santo era mover-se sobre algo.
A principal ação do Espírito Santo é mover-se sobre algo. Deus deseja que através do Espírito Santo ele possa vir estar movendo algo dentro de você, crente. Seu mover sempre foi um mover para investimento. Ele nunca se move se algo não acontece para a glória de Deus. Então, para que você possa ver o mover do Espírito Santo dentro de você, dê espaço para a glória de Deus acontecer. O que você fizer, que bebamos, que comemos, tudo que for fizer, faça para a glória de Deus, que o mover do Espírito Santo vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Encerrando a nossa lição, aqui a aplicação pessoal diz assim: o Espírito é o nosso Consolador. Viver em comunhão com Ele é uma prioridade insubstituível e de inestimável valor, pois somente cheios do Espírito Santo seremos os vencedores que fomos chamados para ser. Eu acho lindo, para terminar nossa lição, que quando Noé colocou a pomba para poder voar, aquela que não voltou mais, ela não voltou mais porque existia antes daquela pomba aquelas outras pombas que foram e conseguiram chegar a um determinado ponto e voltaram, porque elas não encontravam lugar para pousar, não encontravam lugar para fazer morada. Mas aquela última pomba, ela vai e não volta mais. Você lembra onde foi que essa pomba apareceu? Lá quando Jesus foi batizar. Então, desde aquela época, aquela pomba nunca mais voltou, porque não havia homens com potencial de receber a presença manifesta neles. Mas lá em Jesus, no batismo, a pomba que saiu da arca e não voltou, pousou sobre ele. Quer que Deus possa fazer pouso e morada permanente dentro da sua vida? Faça tudo para a glória de Deus e o Espírito Santo irá fazer morada dentro de você. Deus te abençoe. Assista nossos outros vídeos que estão aqui no canto da tela. Inscreva-se no nosso canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço, até mais, até a próxima. Jesus reigns in this place. Showers of mercy and grace, they are falling on every face. There is freedom. There is freedom. There is freedom. There is freedom.